Seja bem-vindo ao meu canal. Se você chegou aqui foi em busca de informação. Entre o primeiro e o segundo turno da política deste ano, houve muita informação, tanto verdadeira quanto falsa. Vamos analisar aqui as informações aqui do plano de governo de um dos políticos no site do Divulga Candi contas.tse.jus.br. É o site oficial do TRE. Vamos ver o que diz aqui os planos de governo de um dos políticos. Observe isso aqui. É grande aqui, mas eu quero focar numa parte pequena para poder fazer um vídeo rápido, não tomar muito tempo aqui. Vamos ver aqui. Parte principal. Faz-se necessário também fortalecer as emissoras de rádio e TVs comunitárias, que devem ser reconhecidas e contar com políticas públicas que promovam a sustentabilidade financeira, garantam condições igualitárias de potência e impeçam sua captura por grupos econômicos, políticos e religiosos. Em face disso, será preciso redefinir o papel da Anatel e da política federal para impedir perseguições. Vamos raciocinar o que isso quer dizer. Nós vemos aqui: impeçam a captura por grupos econômicos, políticos e religiosos. Esta política é bem igualzinha à da Venezuela. Na Venezuela, os únicos grupos econômicos que podem falar são do governo, as políticas são do governo, o que diz dos interesses do presidente, e os grupos religiosos também não poderão se pronunciar na TV. É típico da Venezuela, que na Venezuela o único grupo político que passa, a única propaganda política são do governo. É tudo que diz respeito ao presidente. A economia só diz que está numa boa, e nós sabemos que não está. É uma porcaria viver na Venezuela. Sobrevivem com cerca de R$ 70 por mês. Os grupos religiosos são caçados lá. Um país que era 85% do país era católico, era formado por católicos. Hoje já não se pode mais processar a fé católica. Imagine evangélicos e outros. Tanto lá quanto Cuba e outros países onde o comunismo se instalou, foi destruída todo tipo de religião e política boa que tivesse no meio. Isso é se podemos chamar política de coisa boa. Então, o que eles querem é impedir a captura por grupos econômicos e religiosos. Aqui no Brasil, igrejas como a Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, igrejas católicas, têm seus canais de TV. Com essa nova política aqui, e ainda vão redefinir aqui as leis da Anatel e da Polícia Federal para impedir perseguições. Ela tem a cara descarada de colocar aqui: para impedir perseguições. Visa justamente arrancar as emissoras deles. Olha só o que aconteceu ultimamente com Edir Macedo, que ele sempre apoiou Lula e Dilma, governos petistas. Por que será que agora ele apoia Bolsonaro? Justamente porque a TV dele vai sair do ar. Ele não terá mais direito, o governo confiscará. E uma outra, vamos ver que página é essa aqui, a página 18. Essa é justamente a página 18 do plano de governo dele. Eu vou deixar o link aí abaixo para todos verem. Vamos aqui para a página 13. Olha só o que diz. Vamos sempre para as partes principais, para não tomar muito tempo. É fundamental, igualmente, fortalecer as relações de amizade e parceria com a África, continente mãe da nação brasileira, e com os países árabes, com os quais mantemos interesses comuns e relações amistosas. Olha só, você não vê aqui entrar no contexto Israel de jeito nenhum, e nem nunca entrará enquanto o governo do PT estiver no ar, o PMDB, PSDB, qualquer governo socialista ou comunista, jamais terá união com Israel. Todos aqueles que são
crentes de alguma igreja, seja católico, seja evangélico, seja lá o que for, qualquer um que professe sua fé ou que não professe, sabe bem que aquele que abençoar Israel seria abençoado, aquele amaldiçoasse seria amaldiçoado. E o Brasil está em decadência porque só amaldiçoa Israel. Então eles querem se unir com os árabes. Quais são os interesses comuns com os árabes? Os interesses dos árabes e os interesses da África. Os árabes querem varrer Israel da face da terra e acabar com todo tipo de religião. E só deixar o deles lá, que é o Alá, são terroristas. E os africanos não querem conta com nenhum outro tipo de religião que não seja o deles. É tanto que quem se converte lá na África morre queimado. Eles tocam fogo, são perversos mesmo. Vamos conferir mais uma notícia aqui sobre a Venezuela, para que ninguém diga que eu estou pegando notícia velha. Vamos ver a data dessa. Dia 11 de maio de 2018, esse ano. O que diz aqui? A crise na Venezuela está provocando o êxodo de religiosos, lamenta Cardeal. É uma notícia extensa. Protestos. Eu vi um vídeo de uma mulher que seguia pela rua, não estava nas marchas, de fato afastava-se da multidão, e um disparo, e ela caiu atingida. Isso me abalou, lamentou. Além disso, prosseguiu o purpurado. A realidade venezuelana é deplorável. A escassez de medicamentos e insumos médicos é algo gravíssimo. Inclusive a atenção hospitalar, a falta de comida e o alto custo dos alimentos, o problema do transporte e a falta de dinheiro em espécie. Esse é o tipo de governo que o PT bate palma, que os comunistas, que os socialistas batem palma. É isso que eles querem trazer aqui para o Brasil. Se eles apoiam, é porque eles querem trazer. Um outro site traz aqui: militantes socialistas invadem igrejas na Venezuela. Esse site aqui, para quem quiser conferir, é o Gospel Prime. A situação na Venezuela há meses tomou proporções de calamidade nacional, com a maior parte da população passando fome. Até o Papa foi chamado para que ele seja o mediador nos debates do presidente Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela. Nesta quinta-feira, 23, Maduro voltou a dizer que tem mantido contato com o Papa e que Francisco apoia a paz e o diálogo no país, quer dizer, a favor dele, né? Mas se o pontífice parece demonstrar apoio ao regime ditatorial, pátria conivente. A exemplo do que faz com os Castros em Cuba, os padres venezuelanos não pensam assim. Vários deles andaram se manifestando publicamente nos púlpitos das igrejas sobre a péssima situação em que o país se encontra. Por causa disso, militantes socialistas invadiram igrejas no domingo, gritando palavras de ordem como Satanás de batina e fascistas contra os líderes religiosos. Segundo as agências de notícias, cerca de 20 pessoas entraram na igreja de São Pedro Claver, em Maracaibo, gritando Chaves vive. Olha só quem é que eles adoram, o Chaves. Olha só quem é que o padre está apoiando, o Chaves. O Papa está apoiando o Chaves. E os padres, coitadinhos, estão lutando contra o Chaves e contra o Nicolás Maduro. E é claro, estão totalmente certos, mas é uma luta dura, ferrenha para os padres. Vamos ver aqui novamente aqui mais uma coisa. Haddad cita versículo inexistente no Roda Viva. Vamos ver que site é esse aqui que traz a notícia. Gospel Prime. O candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, tem recorrido a discurso mais cristão desde 12 de outubro, quando participou de uma missa em São Paulo. Contudo, deixa claro as evidências que não possui intimidades com esse tipo de questão. O versículo que ele citou foi: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso aqui ele ainda afirmou que era da Bíblia. De onde é? Da Bíblia. Ele não lê Bíblia, não conhece Bíblia, ele não é cristão. Essa passagem pertence ao Talmud. Vamos ver aqui. Talmud. O Talmud é uma compilação que data de 499 d.C. de leis e tradições judaicas, consistindo-se em 63 tratados de assuntos legais, éticos e históricos. É um livro de ética, é um livro de moral dos judeus, o Talmud. Aqui a frase que ele citou: quem salva uma vida, salva o mundo. Procura na tua Bíblia, que tu vai achar. Não existe na nossa Bíblia, em nenhuma versão da Bíblia, seja ela as melhores que a King James
e a Manuel Almeida, Ferreira de Almeida, que são as melhores traduções da atualidade, nem elas possuem isso.